Olá, sejam bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. No nosso quadro, Conhecendo o Estatuto do Idoso, nós vamos falar dos artigos 54 e 55. No nosso quadro Viver é Saber, nós vamos receber a gerontóloga, especialista também em geriatria, Kívia Martini. O Estatuto do Idoso é a Lei Federal 10.741, que regula as garantias e os direitos das pessoas idosas. O artigo 54 será dada a publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. É o que ele fala. O artigo 55 diz o seguinte: as entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízos da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, as seguintes penalidades, observando o devido processo legal. Inciso 1. As entidades governamentais. Traz a linha advertência. A linha B, afastamento provisório dos seus dirigentes. A linha C, afastamento definitivo dos seus dirigentes. A linha D, fechamento de unidade ou interdição de programa. O inciso 2 fala as entidades não governamentais, ou seja, o que é as penalidades que eles podem pegar. A linha A, advertência. A linha B, multa. A linha C, suspensão parcial ou total de repasse de verbas públicas. A linha D, interdição de unidade ou suspensão de programa. A linha E, proibição de atendimento a idosos, bem do interesse público. Ele também traz os parágrafos. O primeiro parágrafo: havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos seus dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. Parágrafo 2º fala: a suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. Parágrafo 3º. Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público para as providências ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, sem prejuízos das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Artigo 4. Parágrafo 4º. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o idoso, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade. E agora nós vamos mudar de assunto e vamos para o nosso quadro Viver é Saber, com a gerontóloga Kívia Martini. A Kívia, ela é técnica em radiologia, técnica cuidadora de idosos, bacharel em recursos humanos, instrutora de dança sênior e de ginástica cerebral. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa e desde já nós agradecemos. Olá, eu que agradeço. Fico muito feliz de estar aqui participando desse quadro maravilhoso, né? E desde já eu quero dar parabéns aí, né, à TV, com essa iniciativa maravilhosa, né, trazendo informações aí para a nossa população idosa. Quem agradece também somos nós, como já agradeci no início, Kívia. Kívia, no seu currículo consta que você é técnica cuidadora, uma profissão muito materna, né, afetiva, né? Qual a diferença para o cuidador formal e para o cuidador informal? Logo que tem essa profissão também técnica em cuidados de idosos. Sim, hoje temos, né, houve essa necessidade de ter o cuidador, né? E a diferença está em que o cuidador de idoso formal é aquele que se interessa, né, pelo cuidar, primeiramente, é aquele que realmente já nasce com esse dom maravilhoso aí, né? Muitos também recorrem ao curso, né, a se capacitar,
porque cuidou de alguém e aí gostou da profissão e procura se capacitar. Mas a diferença é que o cuidador formal é aquele que busca se profissionalizar, né? Procura cursos técnicos para se formar, ganhar conhecimento e aí prestar um bom serviço. E esse serviço ele pode estar aí prestando tanto em domicílio, quanto também instituições de longa permanência, né? Ou centro-dia, onde o idoso estiver inserido e precisar, então, desses cuidados. Já o cuidador informal é aquele cuidador familiar que, por alguma necessidade, o seu idoso precisa de cuidados, né? E aí houve essa necessidade desse familiar que está ali em casa, né? Que muitas vezes não está trabalhando, né? Muitas vezes uma das características é assim, a mulher, hoje em dia, mais assim, ainda, né? Quando eu falo no lar, por exemplo, e aí vem toda essa necessidade de cuidado mesmo deste idoso. Então, essa pessoa, a diferença é que ela não tem nenhum curso técnico, não tem formação alguma, porém ela está ali cuidando por alguma necessidade mesmo que o idoso próximo a ela teve realmente a necessidade de precisar desses cuidados. Então, aí está a diferença. Ficou bem claro? Deu para É, entender? é, deu. A diferença que você falou aí do cuidador informal para o formal. Isso. Isso mesmo. Informal ele recebe, faz um curso vamos dizer Isso assim, de mesmo. habilidade, de competência, e existe Uhum. o técnico, tecnólogo de cuidador do idoso. Sim, o meu curso mesmo ele Que foi diferença técnico. é a diferença do técnico para uma pessoa que se forma, vamos dizer assim, para ter conhecimento e cuidar de uma pessoa? Um curso normal. Qual é a diferença? Então, um curso técnico hoje no mercado, né, oferece cursos de o técnico cuidador de 3 meses, mais ou menos, de duração. O curso a qual eu me capacitei foi um curso de aproximadamente 2 anos, tá? E, assim, a diferença realmente está na duração, né? Com mais disciplinas, com estágios também, né? E aí, ao procurar esse curso, né, você busca conhecimento, você amplia mais o conhecimento, o olhar, também de forma gerontológica, né, para prestar esses cuidados ao idoso mesmo, tá? Então, a diferença está aí, né? O que foi que lhe O cuidador inspirou? informal, ele não tem esse conhecimento. O que é mais profundo, né? É mais profundo, né? O que foi que lhe inspirou a Sim. você ter essa militância, essa serventia aos cuidados de idosos, tanto na área técnica do cuidador, como na área científica, que você também é especialista em gerontologia, né, pós-graduada, né? O que foi que lhe inspirou tanto esse amor, essa paixão, essa vocação para cuidar de idosos? Bem, a história é comprida, mas eu vou tentar resumir aqui, certo? Olha só, eu acho que já nasci mesmo, né? Fui crescendo e algo me chamou a atenção ao meu redor. Não me lembro o momento, não me lembro a ocasião. Só lembro quando eu comentei com a minha mãe, né? Sobre um idoso que justamente estava por perto no momento. Minha mãe disse assim, disse o seguinte: para você cuidar de idosos, você tem que ser geriatra, tem que estudar medicina. E aquilo ali ficou, né? Vago, tipo, eu não guardei assim, quer dizer, guardei inconscientemente, né? E aí foi passando-se os anos, foi pegando experiências, né? Tendo outras formações, até que então aquilo que estava lá no inconsciente veio à tona, né? Tive a oportunidade aí de ter esse curso de cuidador. Não pensei 2 vezes, porque uma das minhas grandes inspirações foi a minha avó, né? Eu vim de uma família assim bastante unida com relação a isso, respeitosa também com os mais velhos. E a minha avó foi uma pessoa muito querida por todos os netos, né, todos os filhos. E aí eu aprendi, né, com os meus pais, aprendi com a minha família, né, meus familiares, a respeitar o idoso, né? E aí foi quando eu tive essa oportunidade de fazer o curso tecnológico, né, de cuidador. Eu não pensei 2 vezes, Silvestre, não pensei 2 vezes. Fiquei muito feliz.
Então, assim, como você vê o meu currículo, né? Tenho curso superior aí de radiologia, mas até esse conhecimento nos meus estágios, eu colocava em prática também a questão gerontológica, né? Eu ficava ali estagiando, na época, na questão de emergência e urgência ali do hospital com relação a raio-x. E eu recebia muitos idosos com fraturas, né? Então eu fazia os exames e quando tinha um tempinho assim, eu conversava com eles, orientava a família. Então é algo já de mim, que eu já gosto. Então eu só fiz realmente buscar mais conhecimento, me especializar mais para entender melhor realmente esse processo de envelhecimento, que é lindo, é Só, incrível e eu sou apaixonada. só foi uma lapidação científica acadêmica, né? Falando, Sim, você falou de teve todo esse processo, processo. você falou desse processo gerontológico aí. Como é que você analisa o processo gerontológico aqui em Alagoas? Bem, tudo começa da premissa de que, com toda essa transição demográfica, né, que sempre a gente vem aí ouvindo e falando nas mídias sociais, a gente percebe que em cada região teve essa transição demográfica de forma diferente, né, de forma distinta. E aí, quando a gente olha para o idoso alagoano, a gente pensa o seguinte, né, quando a gente pensa nessa premissa, nossa região, ela envelheceu de uma forma diferente de outras, e as nossas necessidades talvez sejam diferentes também de outras. E quando a gente pensa desse ponto de vista, a gente consegue analisar qual a necessidade hoje do idoso aqui em Alagoas, né? O que é preciso fazer para que esse idoso ele possa envelhecer com qualidade de vida? O que temos aqui em nossa região, né, que oferece meios para que esse idoso ele seja participativo socialmente, né? E também tem essa conscientização mesmo do cuidado mesmo da saúde física, mental, cognitiva e social. Então, a gente se baseando nisso, a gente vai entender. E outro ponto também que eu acho assim interessante falar, você falou no início sobre o Estatuto do Idoso, né? Então, quando a gente pega o Estatuto do Idoso, a gente percebe todos os direitos lá, tudo bem elaborado, cada um vem falando alguma abordagem, né? E a gente vê o direito com relação ao transporte, ao lazer, à cultura, né? À alimentação, à saúde. E aí a gente começa a analisar, será que esses direitos, eles estão realmente, de fato, hoje sendo respeitados, sendo colocados em prática em nossa sociedade, né? Então, é por aí que a gente começa a analisar e ver onde realmente a gente precisa mudar, né? Onde a gente precisa melhorar. E aí, pensando nisso, por que não a gente buscar formas, né? Porque a gente vê a necessidade, de fato, de fazer políticas públicas. E as políticas públicas, elas só serão feitas pensando no Instituto do Idoso. Eu acredito dessa forma, né? Quando a gente analisa realmente essa necessidade, a gente observar e a partir daí a gente começar a criar, de fato, programas, né, desse desenvolvimento mesmo aqui na sociedade para a nossa população idosa. Ok, autonomia e independência são características importantíssimas para um processo de envelhecência, de envelhecimento satisfatório da pessoa idosa. Qual a importância que tem em adquirir e manter essa autonomia e a independência para um longeviver tranquilo? Então, quando sou convidada para participar de eventos, eu gosto muito de falar da temática sobre envelhecimento e sempre levo comigo uma pergunta. Quem se preparou para envelhecer? Né? Quem pensa em envelhecer bem com qualidade de vida, né? E como está esse processo de envelhecimento? Você pode acreditar, viu? Que eles ficam assim impactados com essa pergunta, porque muitos que estão ali em público, ali naquele público, eles nunca pararam realmente para pensar com relação ao envelhecimento, a esse processo. E quando eu começo a fazer essa pergunta, a indagar e questionar, né, colocando várias perguntas, aí eles vêm com aquela sugestão de fazer aquela associação de envelhecimento e doença, como se envelhecimento e doença fossem sinônimos, né?
E aí a gente começa a destrinchar o assunto e a trazer à tona diversos questionamentos para que a gente possa fazer com que eles possam entender e refletir sobre esse processo de envelhecimento de forma positiva. E quando eles falam que tentam assim associar o envelhecimento à doença, a gente percebe que é daí que vem o medo de envelhecer, que ninguém quer envelhecer. Aí é quando eu falo da autonomia e da independência. Porque envelhecer bem com qualidade de vida não é ausência de doença, mas o controle de algumas doenças crônicas que até podem existir, né, mas que você pode controlar essas doenças crônicas e viver bem com qualidade de vida, né? E pensando assim, continuar sendo essa independência e essa autonomia, buscando formas de cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, como eu falei, né? Então, quando a gente começa a colocar essas formas, né, essas questões, eles começam realmente a refletir e pensar, de fato, tem razão. Então, o medo vem mesmo por depender, esse medo de depender dos outros na velhice. E aí eu começo realmente a tirar essas dúvidas, né? Acabar com esses estereótipos que vêm relacionados ao envelhecimento. São paradigmas culturais, né, até, né? Sim, Relatos científicos e acadêmicos citam como o envelhecimento exitoso quando o idoso é ativo, funcional, produtivo e utilitário. Explique aí qual é a diferença dessas dimensões para você ser um idoso exitoso. então, a sua pergunta foi bem interessante. Quando a gente fala nessas três questões, essas três vertentes, envelhecimento funcional, produtivo, utilitário, elas estão bem ligadas, né? Quando a gente fala nesse envelhecimento funcional, a gente está falando aí no envelhecimento produtivo, né? No envelhecimento que, por alguns autores, a definição é a perda da capacidade de trabalho. Olha só. E aí, quando a gente começa a pensar na questão produtiva e utilitária, a gente percebe que quando este idoso ele perde essa capacidade, né, do trabalho, eu digo laboral, tá? Que isso não quer dizer que o idoso, quando para suas atividades laborais, ele fica estagnado no mundo, né? Não, tem muitas coisas para se fazer, muitas atividades para se fazer. É, tem que ser realmente criativo, sabe, Silvestre? O idoso ele tem que ser criativo, ele tem que saber se adaptar a essas questões. Então, tem tudo uma ligação, porque muitos de nós idosos, né, muitas das pessoas idosas e muitos de nós jovens, a gente não é, pensa realmente nessa questão do envelhecimento e não se planeja no envelhecimento. E muitos desses idosos, eles ficam impactados no futuro, porque eles se deparam com uma aposentadoria pequena, né? Não tem subsídios para poder viver com qualidade de vida muitas vezes, né? Economicamente, financeiramente. Então, assim, muitos são impactados por isso, né? Então, eles têm que enfrentar vários desafios, além desse processo mesmo de envelhecimento, de questões físicas mesmo, que muitos se olham no espelho, não viu o tempo que passou, né? E só quando chega na velhice é que percebe quanta coisa mudou. Então, é tudo assim bem impactante. Então, muitas vezes eles param e se acham assim que não tem mais nada para fazer e começam a vir a questionar, né? Que não é mais útil para a sociedade porque não tem mais o que fazer, não tem trabalho. E esse idoso, muitas vezes, ele se depara com essas questões e aí termina ficando deprimido, né, mais ocioso, sem ter muita coisa, muitas atividades, né, porque não consegue vislumbrar mesmo meios para que possa continuar esse processo de forma positiva. E nós, como na área de gerontologia, a gente vem para trazer novas formas, novos olhares, né, a esse processo. Daí, formas, mostrar para eles que existem outras formas de continuar envelhecendo, né, de forma positiva, né, como trabalhos voluntários. Muitos dos idosos que eu atendo chegam, é interessante que chegou uma paciente no consultório e chorou bastante com relação a isso, tá? Que tem que parar o trabalho, né? O trabalho laboral dela teve que parar por algumas questões de adoecimento, na questão da saúde, e ela começou a se expressar de forma muito triste, porque tinha medo da inutilidade, porque acharia que quando parasse não seria mais útil para nada, né? Então eu conversei,
né, com ela, acolhi essa pessoa, porque ela precisava desse acolhimento mesmo, dessa atenção. E aí tentei buscar formas de trazer possibilidades, de saber o que essa pessoa realmente gosta de fazer e trazer aí é, atividades que ela possa pensar em fazer futuramente e não parar por aí, né? Que existem outras formas de envelhecer bem, com qualidade de vida. O Kívia, você é também professora, instrutora de dança sênior. Dança sênior é quase uma novidade, pelo menos aqui em Alagoas. O que é dança sênior e Sim. como se pratica dança sênior? Estou doido para saber. Então, a dança sênior, na verdade, é uma dança de origem alemã, tá? Ela é uma dança realmente, é uma modalidade nova, né, aqui. E você percebe que na verdade, eu acho que eu sou a segunda, né, a trazer a dança sênior aqui. Já existia uma pioneira, né? Então, assim, eu sou uma das pioneiras, junto com essa outra profissional também, né? E aí, eu pensei, por que não me especializar em dança cênica, trazer essa nova possibilidade aí, como uma forma de atividade a mais, né? Tanto em academias quanto outros espaços que nos dê oportunidade para levar a dança cênica, tá? Então, como eu falei antes, é de origem alemã. Ela tem diversos ritmos, tem polka, tem jazz, tem vários ritmos musicais de várias culturas, tá? De várias regiões. Hoje são que mais ou menos 8 regiões que a dança cênica faz parte, né? Então, assim, a dança ela vem proporcionar mesmo, dando mais uma oportunidade para os idosos envelhecerem com qualidade de vida, tá? A dança ela é da modalidade sentada, pelo menos a minha formação, porque tem tanto a modalidade em pé como sentada, né? A modalidade que eu fiz de formação é a modalidade sentada. Pensei pelo fato de ampliar ainda mais o meu público. Tem muitos idosos que eles não conseguem ter esse equilíbrio, né? Dependendo muito da saúde dele, da parte funcional mesmo desse idoso, ele não vai ter essa estabilidade. Então, a dança sentada, ela vai dar mais oportunidade para aquelas pessoas que têm algum tipo de limitação. E aí eu pensei na dança sentada. Então, vai trabalhar toda a parte física, né? A motora, aí as questões também das emoções, né? De convívio social. Então, é tudo que a gerontologia, ela prega, sabe? Ela coloca mesmo aí Preconista. em todo esse processo. Isso. Então, assim, é uma alegria intensa, porque, ó, tem pessoas que chegam lá com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e na hora da dança, quando tá todo mundo reunido ali em grupo, eles não sentem mais nada, vai embora a dor, esquece, sabe? Porque junta a alegria de todo mundo, um ri com o outro, porque a dança tem coreografias, e as coreografias, assim, buscam realmente da gente aquela concentração, atenção. Trabalha muito essa questão cognitiva, então é uma das coisas que eu trago aí, para esse idoso permanecer aí com a sua autonomia preservada, tá? E continuar aí tomando suas decisões do dia a dia, né? E assim, é fantástica a dança assim. É uma dança assim de psicomotricidade. Junta tudo, emoção, as Quais são questões os sentimentais, tudo. benefícios, quais são os benefícios assim pontuais? Olha, eu pontuo como a questão mesmo de trabalhar a questão da saúde cognitiva e social, pontual, tá? Por quê? Porque esse idoso ele vai estar inserido ali, com a turma, né? E também essa questão da capacidade cognitiva, que é uma coisa que hoje se fala bastante, né? Está recebendo atenção, assim, muito grande hoje. E aí a gente percebe o quanto essa dança ela pode proporcionar saúde cognitiva, tá? E social. Aí, pronto, a gente pode perceber mesmo pela questão da pandemia, que muitos idosos, né, que fazem atividades deixaram de fazer, outros que já não faziam, ou que tinham alguma terapia mesmo, cognitiva, não pôde mais fazer porque não ia mais a consultórios, né, por essas questões. Aí juntou o medo, a ansiedade, a ociosidade, e aí esse declínio foi bem realmente rebaixado aí, nesse declínio, como já falei, declínio, né, já esteve essa cognição bem rebaixada. E aí veio essa questão da dança sênior, tanto online, que é o meu caso, né, que eu trouxe nessa questão de teleatendimento à dança, como também na modalidade presencial de forma individual, tá? Com todos os aparatos direitinho, para garantir a segurança deste idoso.
Mas o importante é que esse idoso não pare, tá? Não pare, não pode parar. Ele tem que É aquela, continuar. A gente tem que arrumar é aquela, brechas, oportunidades aquela para questão continuar do ativo. movimento, né? Tem que se movimentar, né? Nem que seja Sim, sentado. sim, Silvestre, sim. Nem O que seja movimento sentado. também, Se né? tiver Tu falou na limitações, funcionalidade. né, não tem. Com a dança cena, você evolui na questão de se movimentar. No seu Isso mesmo. currículo também tem que você é instrutora de ginástica cerebral. Nos Sim. fale aí também sobre a ginástica cerebral. A importância que tem para o idoso. E até junto essa associação com a dança cena, né? Sim, é uma das questões que eu trago também dentro da estimulação cognitiva, tá? Para os meus pacientes. É, e aí, assim, veio com tudo a estimulação cognitiva, né? Que é a ginástica cerebral, né? Muito conhecida, mas com a palavra, com o termo ginástica cerebral mesmo. Mas eu chamo de estimulação cognitiva, né? Onde eu trago aí diversos recursos desafiantes para trabalhar aí o cérebro e toda a parte cognitiva. Né? E quando a gente fala na cognição, né, que é toda essa gama de conhecimento que a gente teve durante todo esse processo de vivência, tá? E aí a gente traz consigo essas atividades, que possam ser atividades de ganchos motivacionais, tá? Por exemplo, tem um idoso que está lá um pouquinho deprimido, que não tem vontade de fazer uma atividade, e aí eu tento descobrir dentro da anamnese o que é que motiva esse idoso. Para aí, então, eu trabalhar, trazer algum recurso, alguma atividade que possa ser de gancho motivacional relacionado àquilo, para estimular esse idoso e ele sair daquela questão deprimento que ele estava ali sentindo, né? Então, ela vem desafiar o nosso cérebro. E é muito interessante, se a gente rir, né, com os idosos ativos, que estão aí com nenhum déficit cognitivo, né? Eu falo idosos ativos porque são aqueles que ainda não têm nenhum déficit cognitivo. O que tem apenas é um rebaixamento da cognição de forma gradual e lenta, que é normal no processo de envelhecimento. Mas a gente trazendo a estimulação cognitiva, a gente pode potencializar esse cérebro, tá? E aí evitando, prevenindo aí das doenças neurodegenerativas. Olha, já está quase no finzinho do nosso programa. Eu vou deixar o Que espaço pena. aí agora para você fazer suas considerações finais. E se eu não fiz uma pergunta, você rapidinho, se você quiser acrescentar mais algum conhecimento, nosso programa é Saber Viver, né? Você Sim, está à vontade, à sua disposição esses minutos. certo. Então vamos lá. Deixa eu só terminar de apresentar um pouco mais sobre a ginástica cerebral. Quem pode estar aí buscando essa alternativa de terapia? É uma terapia não farmacológica, né? Que está sendo aceita por muitos profissionais, inclusive neurologistas já estão indicando dentro dos consultórios médicos, né, como alternativa a mais para prevenção e também tratamento daqueles que já estão em algum processo neurodegenerativo, né, como um transtorno neurocognitivo maior, que são as demências, né, e também o comprimento cognitivo leve. É, então, qual o público que pode aí se beneficiar com a ginástica cerebral? Então, tanto idosos ou adultos ativos, tá? Para potencializar e prevenir, quanto também aqueles idosos que já têm alguma doença neurodegenerativa, como eu falei, e também para aquelas pessoas que tiveram aí Covid-19, que os estudos científicos mostram aí as sequelas que tem deixado em muitas pessoas, né? Com relação que teve realmente Covid, né? E como você, não sei se você já percebeu, já leu algum artigo científico que fala dessas questões inflamatórias do cérebro, né? Que é bem parecidas com a de Alzheimer. Então, deixou realmente algumas sequelas aí cognitivas. Então, a gente vem também com essa questão de estimulação cognitiva para essas pessoas também, a fim de reabilitar, né? De estimular e trabalhando aí, né? Essa questão da neuroplasticidade e também a reserva cognitiva, ganhar mais reserva cognitiva aí para se manter ativo, funcional ao longo desse envelhecimento. Porque eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer com qualidade de vida, né, Silvestre? Não adianta a gente ser Certeza. longivos sem estar realmente, né, com a saúde em dia, não é isso? Então eu quero deixar Isso. aí para vocês, né, o meu contato, certo? Isso. Posso deixar, Isso. né, Silvestre? Tem o Pode meu sim. Instagram, tá? Para quem estiver assistindo, né? @kiviageronto.
Kívia com KY, tá? E o meu telefone para contato é o 9622-4718. Então, para mais informações, qualquer dúvida, ou vocês querem fazer alguma avaliação, podem me procurar que eu estou à disposição de vocês, tá certo? E é isso. Muito obrigada, Silvestre, e obrigada também ao programa. Maravilhoso hoje. Quem agradece somos nós e também quero agradecer ao nosso público, aos nossos telespectadores por Sim. assistir mais um programa Saber Viver.